Olá, amados do Senhor, mais uma vez aqui para explicar a novela Gênesis, bem como o que tem dela na Bíblia, né? Hoje é o capítulo 16 que nós vamos explicar. O queijo é aprovado e o sumo sacerdote traz a notícia e a amostra do queijo para o rei. Eles ficam todos muito felizes e a rainha, que a princípio faz desdém, mas quando come o queijo ela vê que realmente é o melhor de toda a Mesopotâmia. A rainha aproveita para tentar despertar ciúmes no rei com relação a Terá, por ser um homem que consegue todas as coisas e que está brilhando e que tem a admiração da sacerdotisa Nade, que é quem ela quer atingir para não se chegar ao marido dela, né? O rei se aborrece com ela e depois, quando estão conversando no quarto, ele se aborrece muito e quer que ela saia e manda ela trazer a segunda esposa. Terá e a esposa, eles ganham, né? Eles ganham casa do governo, né? De Ur. Eles ganham casa, eles ganham liberdade, ainda ganham até uma criada. E Terá é convidado para uma reunião com o rei para deliberarem sobre as incursões, sobre as missões de negociar a prata do reino com os outros reinos da terra, né? Terá contrata então o ex-vizinho Labace, que é aquele que tentou ajudá-lo quando acompanhou a Terá e tentou livrá-lo daqueles homens que estavam perseguindo enquanto ele ia para aquela empreitada lá do queijo, né? E ele vai lá e chama aquele rapaz, o rapaz que é irmão da moça que acusou a mulher dele, né? E ele chama para trabalhar com ele, Labace, o nome dele. E ele fica muito feliz, o pai fica feliz, a mãe, porque é um emprego bom, é um emprego do governo, né? E a irmã, que é uma irmã mais nova, que acusou, delatou, né? O nome dela é Nidana. Ela quer a todo custo fazer com que a Mate, a esposa de Terá, seja responsabilizada, seja penalizada com a história de enterrar os deuses. É interessante a gente ver que sempre a pessoa que está errada, que está, vamos dizer, nos caminhos que não são de Deus, ela, na verdade, esconde algo por trás do seu caráter maligno, perverso. Ela guardou aquele Deus de prata e de lazuli e não disse nada para ninguém, porque é um Deus caro, né? E aí é um ídolo caro, né? E ela quer a todo custo fazer com que a Mate e Terá paguem e sejam banidos da cidade, né? Mas o reino não pensa assim e até segundo eles do próprio reino, do governo, os deuses deles já perdoaram. Já perdoaram Terá e sua esposa Mate, né? Então a caravana sai, a primeira caravana comandada por Terá, sai para fazer o trabalho. Só que tem dois sacerdotes subordinados ao sumo sacerdote, né? E eles, Abisari e o outro, estão macomunados para derrubar Terá, de qualquer jeito, né? E eles contratam até pessoas para dentro dessa expedição para serem contrários e até para matarem, se for o caso.
O sumo sacerdote, por outro lado, reúne as sacerdotisas para informar, né, quem vai ser escolhida no dia da festa, né, quem vai ser escolhida para ser a nova esposa do rei, e que ele tinha, o Deus dele tinha dado em sonhos quem seria a escolhida do Deus deles, né? E realmente nessa festa de Iafa, que eles chamam, eles vão escolher a sacerdotisa, mas ele já estava dando a prévia para elas de quem seria, e a escolhida seria Nádia, a sobrinha dele. Então termina aí a novela. E com respeito à palavra de Deus, nós queremos dizer que toda a história de Terá é muito pequena na Bíblia, né? Ele é filho de um homem chamado Naor, e a história dele está lá resumida em Gênesis capítulo 11, de 24 até o versículo 32, do versículo 24 ao versículo 32. Então, está lá descrito o nascimento dele até a morte, né? Os filhos que ele teve, que foram 3, e é muito pequeno o que tem lá, por isso que a novela tem que ter esses personagens fictícios, essas histórias paralelas, porque senão deixaria de ser novela, e sim um estudo bíblico, né? Então, nós ficamos por aqui, lembrando que como é fácil para o homem se desviar para o mal, porque ele recebeu por herança e por aprendizado, desde o pecado de Adão, desde que Adão resolveu virar as costas para o Criador. Poxa, só em ser Criador já diz tudo, não era nunca para ter acontecido nem a rebelião de Lúcifer, nem a desobediência de Adão e Eva. Mas aconteceu, Deus já sabia antes e criou o antídoto, Jesus Cristo, o próprio Deus, se fazendo homem, pagando um preço para resgatar todo aquele que quiser. E o que quiser, recebe do seu Espírito Santo, porque só foi possível isso, porque Jesus morreu, ressuscitou e enviou de lá o seu Espírito. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro, o Consolador. Ele é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe cada um.